Então vamos lá para os nossos últimos 15 minutos de aula, fechando ali 45 minutos. Talvez eu não chegue até onde eu planejei, mas eu fiz uma introdução para incentivar vocês a gostarem de imuno, certo? Conceitos básicos de imunologia, resposta imune adaptativa. Gente, a resposta imune adaptativa, ela é uma resposta que ela demora alguns dias para ser formada, certo? Quando você tem o contato a primeira vez com o micro-organismo, o teu corpo vai ter que aprender a reconhecer aquele antígeno, vai ter que achar o epítopo daquele antígeno, reconhecer qual é a molécula específica para aquele antígeno e passar a produzir os anticorpos. Então, isso demora alguns dias. A resposta imune adaptativa, ela demora para ela começar. 5, 7, 15 dias vai depender ali, certo? Ah, professora, mas então em uma semana a gente fica sem defesa? Não, nós temos a imunidade inata, que é a imunidade que nasce com a gente porque ela é proveniente de células, certo? Então nós temos macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, que são células que estão circulantes, que faz a imunidade de primeiro impacto. A imunidade adaptativa, como o nome diz, ela vem de um processo de adaptação. O que é importante da imunidade adaptativa? Primeiro, ela é específica, certo? Ela é específica para aquele micro-organismo. Como eu tinha comentado antes, se eu tenho imunidade contra sarampo, todos os anticorpos que eu tenho de sarampo não resolvem nada para catapora. Se eu tenho imunidade de catapora, não serve de nada para cachumba. Assim vai. Então, ela é específica para aquele micro-organismo. Então, ela tem uma especificidade, ok? E ela não tem limitação. Ela vai ser uma imunidade específica, mas ela pode se especificar para cada um dos milhares de micro-organismos que eu vier a ter contato. Se durante a minha vida eu tive contato com 1 milhão de micro-organismos, o meu sistema imune produziu 1 milhão de anticorpos diferentes, certo? Cada anticorpo é específico para aquele antígeno, ok? Uma das coisas mais importantes também da imunidade adaptativa é a memória. Depois que eu tive o meu contato, eu fiquei lá com a catapora, daí passou os dias, o meu sistema imune conseguiu eliminar aquela infecção. E se eu tiver contato de novo com a catapora, eu não vou ficar contaminada. Por quê? Eu tenho, né? Vamos supor que eu tive catapora com 5 anos de idade, eu tô com 25, 20 anos depois eu tive contato de novo com a catapora. Eu fiquei 20 anos com anticorpos circulantes de catapora no meu corpo? Não. O nosso corpo ele é econômico. Eu não vou deixar uma proteína circulante produzindo proteína o tempo todo se ela não está sendo usada. Eu tenho uma célula de memória. Eu tive contato a primeira vez, a infecção foi controlada, e aí vai ficar uma célula de memória. Se tiver contato de novo, 1 ano, 3, 5, 20 anos depois, com aquele micro-organismo, essa célula de memória, ela vai voltar a produzir os anticorpos específicos. Por isso que é muito rápido, por isso que a pessoa não fica doente novamente, porque é uma resposta, a segunda resposta é uma resposta rápida, tá? Como eu venho falando para vocês, como eu comentei acho que lá no primeiro vídeo, nós não temos nenhuma memória para COVID, para corona. O nosso corpo está reconhecendo agora esse micro-organismo. A gente ainda não sabe se o corona vai se comportar como catapora, sarampo, que você pega uma vez e não pega nunca mais, porque ele não tem uma alteração tão rápida, então os teus anticorpos de 2 anos atrás, 5 anos atrás ainda funcionam e reconhecem. Ou se esse vírus vai se comportar como o vírus H1N1, como um vírus de gripe,
Qual é o problema da gripe? Por que que a gente não tem a imunidade duradoura da gripe? Eu pego gripe esse ano, pego gripe de novo, pego gripe de novo, tenho que tomar vacina todo ano. Porque a gripe muda o epítopo. Ele sofre uma mutação, o epítopo é alterado, o meu anticorpo já não reconhece mais aquele epítopo, eu fico doente de novo, tá? Então, a gripe, eu não tenho imunidade duradoura porque ela muda todo ano, certo? O Covid, a gente ainda não sabe como ele vai se comportar. Se as pessoas que tiveram Covid agora são imunes para sempre, ou se esse vírus vai ficar mudando, e aí você pode pegar Covid 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Isso a gente vai ter que ver agora como que o vírus se comporta, tá? Mas de modo geral, memória é uma característica do sistema imune adaptativo. Você teve contato com o vírus quando você era criança, quando você era um bebê. Esse vírus, ele é um vírus que é estável, ele não sofreu mutação. 30 anos depois, se você tiver contato, você não vai pegar aquela doença porque você já é imune, ok? Resposta imune inata. Bom, deixa eu colocar eu em cima aqui dessa célula branca, desse macrófago, aqui pro lado. O sistema imune inato é aquele que nasce com a gente, por isso que ele é chamado de inato. Ele é formado por células, glóbulos brancos, que a gente chama, que são as células de defesa. O sistema imune inato, ele não é específico, diferente do sistema imune adaptativo, certo? Ele é um sistema, são células que vão reconhecer e eliminar qualquer micro-organismo, qualquer célula alterada, qualquer coisa que seja identificado como invasor. Ele é uma resposta imediata, rápida. O micro-organismo entrou, o sistema imune inato já vai lá, fagocita e destrói, tá? Só que ele não gera memória. Ele é ali para aquele momento, ele resolve para aquele momento. Se continuar chegando o micro-organismo, eu vou precisar de mais células de glóbulos brancos. O que eu falei antes? Glóbulo branco é uma célula que precisa de todo um processo de meiose e mitose para ser formado. Ele é um pouco mais demorado. O sistema imune adaptativo, embora ele demore alguns dias para começar, quando ele começa, ele gera uma resposta rápida, porque ele é mediado por proteínas. Os anticorpos são proteínas. Então, a resposta é muito rápida, tá? Mas, até eu ter o meu sistema adaptativo, eu preciso do meu sistema inato para me defender desse contato inicial, desse contato diário. Por que eu não fico doente todo dia? Nós vimos que tudo que eu faço tem micro-organismos. Né? Agora a gente está lavando mais a mão, passando álcool gel, tendo cuidado com a roupa, mas no dia a dia, gente, é o sistema imune que está nos defendendo. No dia a dia que a gente não faz essas coisas, por que a gente não fica doente todo dia? Porque não existia outros tipos de vírus ou outros micro-organismos? Não, porque nós temos um sistema imune que está ali, ó, 100% do tempo nos defendendo, com essas células da imunidade inata, que são os glóbulos brancos, os macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, que a gente vai estudar todas essas células, tá? Eles combatem, então, de forma imediata a entrada do micro-organismo. Por isso que logo abaixo do sistema digestório, logo após, né, o tecido absorptivo, eu já tenho ali macrófagos, porque o sistema ali digestório é por onde entra boa parte dos micro-organismos. Então, eu tenho no músculo, eu tenho, né, logo abaixo da pele, macrófagos, que são células que vão reconhecer, identificar qualquer micro-organismo e vão fagocitar e eliminar esses micro-organismos. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de um glóbulo branco, tá? Nós vamos visualizar esses glóbulos brancos na aula prática, tá? Aqui também, glóbulo branco, vaso sanguíneo. Por onde que essas células chegam? Glóbulos brancos. Pelo sistema circulatório.
Por isso que quando a gente causa, tem um corte, tem uma reação, ele vai ficar vermelho, primeiro sinal da inflamação. Né? Aumenta o fluxo sanguíneo porque está chegando mais células de defesa para aquele local. Fiz um corte aqui, vai ficar um pouco vermelho, ou um inseto me picou, fica vermelho porque aumenta o fluxo sanguíneo para que esteja chegando ali mais glóbulos brancos para fazer a defesa. Tá? Para fagocitar qualquer possível micro-organismo, agente patológico que esteja chegando ali naquele local. Quais são os principais componentes da imunidade inata? Então, lembrando, a imunidade inata é aquela que nasce comigo, mediada principalmente por células, tá? Barreira física e química, isso eu considero já a minha imunidade inata, como o epitélio. Se eu tenho aqui um epitélio liso, íntegro, não vai ter entrada infecção na minha mão. Se eu faço um corte, o meu epitélio é rompido, a barreira é rompida e eu posso ter entrada de micro-organismos aqui, certo? Então, eu tenho na minha superfície mecanismos que defendem contra a entrada. A nossa própria flora intestinal, ela é uma barreira física. O pH de um tecido é uma barreira química, tá? Que tem a função de proteger. Eu tenho no meu sistema imune as células fagocíticas, que são os neutrófilos e os macrófagos, células dendríticas e as células assassinas naturais, que vêm, né, do inglês de natural killer, as NK. Essas natural killer são células assassinas naturais que o nome já diz, elas reconhecem, destroem e matam micro-organismo. Também nós temos outras células do sistema linfóide que vão fazer parte, né, dessa nossa proteção e mantendo o nosso sistema imune inato. Além disso, temos proteínas sanguíneas, que são o sistema complemento e mediadores de inflamação. O sistema complemento é muito importante, porque o sistema complemento ele é mediado por uma cascata de proteínas sinalizadora que vai aumentar a resposta. Lembra lá dos efeitos cascata? 1, 2, 4, 8. Então, eu tenho uma proteína que vai ativando duas, que vai ativando. Então, eu tenho uma amplificação de um sinal pelo meu sistema complemento, que muitas vezes vai levar a uma inflamação, que a inflamação é o que? Aumento do fluxo sanguíneo para que chegue mais célula naquela região para fazer o combate da entrada dos micro-organismos. Tá? Então, são sistemas ali que nós vamos estudar posterior, estudar o sistema imune inato, né? Estudar cada célula específica, a gente vai estudar o sistema complemento, né? Que é uma forma de sinalizar mais rápido para que chegue às células de defesa do nosso sistema imunológico. Defesas iniciais, então quais são as nossas defesas iniciais? Aquela que já nasce com a gente. Barreira física e química, como eu comentei. Proteínas antimicrobianas secretadas pela mucosa. Eu tinha comentado com vocês na lágrima, né? Tem a lisozima, que é um antimicrobiano que impede que micro-organismos cresçam nos nossos olhos. Então, nós temos em regiões do nosso corpo que tem a produção, né, de substâncias que inibem crescimento de micro-organismo. Isso é inato, isso é nosso, nasce com a gente. Então, cada região do nosso corpo tem um pH específico, eu tenho micro-organismos específicos, eu tenho a produção de alguma substância que tem o efeito antimicrobiano, certo? Sistema complemento. O sistema complemento, ele vem auxiliar, né, o sistema imune inato, porque ele reconhece, ele sinaliza o micro-organismo, ele deixa o micro-organismo vibrando, tá? São proteínas que se ligam ao micro-organismo, e aí as células de defesa conseguem detectar aquele micro-organismo, porque o sistema complemento marcou ele, tá? Então, ele reconhece o micro-organismo e facilita que esse micro-organismo seja destruído. Os leucócitos, os macrófagos e os neutrófilos, né, que são células
que faz parte do sistema imune inato, daí vão ingerir, fazer o processo da fagocitose e matar esses micro-organismos que foram destacados pelo sistema complemento. Às vezes as células passam perto e não reconhecem o micro-organismo, mas quando o sistema complemento marca, ela fica reconhecida. Galera, tá acabando nossa aula, nossos 15 minutos.